Nossa Bíblia lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 15. Quem estava no domingo, você pegou um pouquinho dessa mensagem. Essa mensagem foi muito forte, essa palavra foi tremenda, falou forte ao nosso coração, e eu tenho certeza que vai falar ao teu coração mais uma vez. Segundo Reis, capítulo 6, verso 15. Eu quero continuar falando desse assunto que nós começamos a falar aqui no domingo. Segundo Reis, capítulo 6, verso 15. No nome de Jesus. Segundo Reis 6, 15. Deu certo aí? Gravando? Jóia. Quem não tiver a Bíblia vai aparecer também ali na tela. Você vai poder acompanhar. Segundo Reis, capítulo 6, verso 15, no nome de Jesus. Abra lá sua Bíblia. Segundo Reis 6,15. Nós falamos um pouquinho sobre isso domingo. Nós estamos naquela campanha, da nossa Santa Ceia, Efatá, abra-se. Estamos pedindo a Deus para se abrir, especialmente para que se abra os olhos, Nós falamos aqui um pouquinho no domingo, eu vou voltar nessa palavra. 2 Reis 6,15. Curva a sua cabeça mais um instante. Jesus, eu peço a tua direção para esta palavra nesta tarde. Jesus, eu peço que o Senhor venha falar conosco, porque nós precisamos muito, muito, muito ouvir tua voz. Precisamos muito da tua direção, da direção da tua palavra, que nos desperta, que nos faz acordar para aquilo que o Senhor tem para nós, que nos faz dar crédito àquilo que o Senhor tem falado. Mas também eu digo a você, Satanás, que sempre se levanta contra a palavra e tenta para que a palavra não entre no coração das pessoas. Eu te repreendo agora, eu te amaldiçoo, eu exijo, pega tudo que é seu e saia, vai embora, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Então vamos lá, 2 Reis capítulo 6, verso 15, diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? 16. E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de quem? De Eliseu. Diga glória a Deus. Nós vimos isso aqui no domingo, foi tremendo, A gente sabe que o Eliseu estava cercado ali de um exército do rei da Síria. O rei da Síria mandou um exército até Eliseu, justamente porque mesmo lá na Síria, a Síria ficava mais ou menos uma distância daqui a São Paulo, até um pouquinho mais, de Israel, e o rei da Síria fazia os seus planos lá dentro do seu quarto, lá no seu secreto, e Deus fazia o Eliseu escutar lá em Israel. Diga glória a Deus. E aí o Eliseu avisava o rei de Israel, e o rei de Israel não caía naquela emboscada, estava preparada. E quando o rei da Síria começou a perceber isso, ele achou até que tinha traidor. Eu até falei, perguntou: mas quem é pelo rei de Israel aqui no nosso meio? E aí disseram: não tem ninguém aqui não, rei. O que acontece é o seguinte, é que lá tem um profeta em Israel, que o que o Senhor fala aqui dentro da sua recâmara, Deus faz ele escutar lá. Amém? Deus é poderoso. Aí ele falou: então vou mandar um exército lá agora, tragam esse tal de Eliseu aqui. Quando aconteceu que o homem de Deus, aliás, o moço do homem de Deus, o moço de Eliseu, o seu auxiliar, saiu de manhã e viu aquele exército lá em redor. Ele volta para dentro da tenda e diz: ai, homem de Deus, ai, meu Senhor, que faremos? E aqui tem um ponto-chave da mensagem de domingo, versículo 16. Ele fala assim, e ele disse: não temas. Por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora vamos voltar um pouquinho aqui que eu falei domingo. A pessoa só consegue dar crédito ao que Deus está falando quando os olhos espirituais dela estão abertos. Por quê? Daquele primeiro momento, imagina só, você se coloca na situação daquele moço do Eliseu. Ele sai e vê aquele exército cercando eles. Ele volta e diz: ai, meu Senhor, que faremos? Aí o homem de Deus, ele fala a palavra de quem? De Deus. Qual que era a palavra de Deus? Primeiro, não
temos. A palavra de Deus sempre vai dizer isso para nós, irmãos. Não importa qual seja a situação que você está vivendo, não importa qual seja a luta que você está passando, a palavra de Deus sempre vem para dizer o quê? Não temas, não tenha medo. Mas como que eu não vou ter medo? Imagina ele dizendo isso. O homem de Deus vira para ele e dá a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Não temas. Mas por que eu não tenho que temer? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora imagina você no lugar daquele moço. Vamos colocar eu e você. Está nós dois lá. De repente você sai e vê se cercado lá de problemas. Um exército em volta, um exército de problemas, um exército de pessoas, enfim, tudo querendo te destruir. E você vira para mim, vamos colocar eu e você para você se imaginar no lugar, e fala assim: pastor, e agora, o que nós vamos fazer? Eu falo para você: não, irmão, fica tranquilo. Aí você fala: como assim, pastor? Mas como que eu vou ficar tranquilo? O senhor não está vendo aqui? Olha o tamanho do problema, nós somos cercados, é só eu e o senhor, e aqui tem um exército contra nós. E eu viro para você e falo assim: irmão, irmã, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha aqui para mim. E que você ia acreditar no que eu estou falando, sim ou não? Humanamente falando, você acreditaria? Claro que não. Se olhar para mim, ou você ia rir, tem uns que iam rir, tem uns que iam ficar muito bravos, né? Tem uns que iam olhar e falar assim: pastor, o senhor está brincando comigo? Olha aqui, pastor, é um exército, está eu e o senhor aqui. Ou alguém ia ficar muito bravo: pastor, o senhor está ficando doido, não é possível. Aqui tem um exército, são um exército contra nós dois. Como que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles? Mas essa foi a palavra de Deus dada para ele. Aí eu vou te mostrar o seguinte, a Bíblia fala no versículo 17, vamos lá no 17, fala assim, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E quando ele abriu os olhos, aquela oração que o homem de Deus fez para ele, o Senhor abriu os olhos dele. E viu, o que ele viu? Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros do quê? De fogo, em redor de Eliseu. Você sabe o que aconteceu naquele momento que os olhos espirituais dele se abriram? Vou explicar como a gente falou um pouquinho no domingo. Naquele momento, ele viu que o que a palavra de Deus tinha falado era verdade ou era mentira? Era verdade. O problema é que ele não estava o quê? Enxergando. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre, a palavra de Deus sempre vai ser verdade, irmão. Tudo que Deus diz é o quê? Verdade. Ainda, presta atenção, ainda que com o que você esteja vendo, pareça que é o quê? Mentira. Quando o homem de Deus falou aquilo pela primeira vez e os olhos espirituais dele ainda não estavam abertos, ele só estava vendo com os olhos naturais, quando o homem de Deus disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, pareceu verdade ou pareceu mentira para ele? Mentira. Como? É impossível. Aqui estamos nós dois, ali é um exército. Aí quando os olhos espirituais dele se abriram, agora ele percebeu que a palavra era o quê? Verdade. E o que ele estava vendo era mentira. Diga glória a Deus. Irmão, olha, não sei qual é a sua situação, mas a primeira coisa que Deus te diz: não temas. Não tenha medo. Porque mais são os que estão conosco, mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Pastor, mas é difícil de acreditar porque os seus olhos espirituais estão fechados. Porque se os seus olhos espirituais estiverem abertos, você vai ver que o que a palavra tem dito é o quê? Verdade. Às vezes parece que a palavra está falando algo que é errado, que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo. Mas pastor, a Bíblia diz que eu estou curado. A Bíblia não disse? Isaías 53, 4 e 5, pelas pisaduras de Jesus nós já fomos. Mas quando você olha no exame, você vê a doença lá. Parece lá. Quando você faz lá o exame, ou quando o médico te consulta, a doença aparece. Pastor, mas como que eu já estou curado? A Bíblia diz: não temas porque eu já estou curado, sendo que a doença ainda está. Eu estou vendo a doença, eu estou sentindo o sintoma. Seus olhos espirituais precisam se abrir. Quando os olhos daquele rapaz, os olhos espirituais se abriram, ele viu que na verdade ele estava errado e a palavra estava o quê? Certa. Tinha mais do lado dele ou do lado do inimigo? Do lado deles.
Mas antes dos olhos espirituais se abrirem, ele achava que tinha mais do lado de quem? Do inimigo. É assim, irmão, a pessoa continua acreditando que ela está doente, porque os olhos espirituais são o quê? Fechados. Ela continua acreditando, ainda que a palavra já disse que ela está o quê? Curada, liberta, abençoada. Mas ela continua dizendo, não, mas eu ainda não estou, olha a minha situação, olha em volta aí o tamanho do exército, olha o tamanho do problema. Mas quando os olhos espirituais se abrem, a pessoa diz verdade. Olha, o que a palavra falou tinha razão. O que o homem de Deus disse, ele tinha razão. Eu aqui não estava o quê? Enxergando. Ô meu irmão, vamos abrir os nossos olhos espirituais. Tenho pedido a Deus durante todo esse mês, nós estamos lavando lá os olhos com a água e pedindo, Senhor, abra os nossos olhos. Por quê? Porque quando os nossos olhos se abrirem, nós vamos ver que a palavra sempre foi, sempre é e sempre será verdade. Se alguém está errado, somos quem? Somos nós. É nós que não estamos enxergando direito, se estamos vendo só os problemas, que os nossos olhos são naturais. A Bíblia está dizendo, não temas, porque mais são os que estão com você, ainda que você esteja vendo mais com eles, crendo que a Bíblia está falando. Porque lá na frente, quando os seus olhos se abrirem, você vai ver que a Bíblia estava certa. A palavra de Deus sempre esteve o quê? Certa. Quando lá na frente o homem de Deus orou por ele, os olhos dele se abriram, ele disse, puxa vida, eu estava errado. Não é que a palavra foi verdade? Não é que o que Deus estava dizendo era verdade? Olha só, agora eu estou enxergando. Ele viu, a Bíblia fala que o monte estava cheio de cavalos e carros do quê? De fogo, em redor de Eliseu. Aí você olha, a Bíblia diz, olha, o teu marido já é um homem de Deus, a tua esposa já é um homem de Deus, o teu filho, aquele que dá mais trabalho, já é um homem de Deus, teu pai, tua mãe, teu irmão, aquela pessoa que hoje está lá no mundo, bebendo, fumando, se prostituindo, vai se converter, pastor. Mas eu estou vendo, olha aí, impossível. Olha lá que está ficando cada vez pior, ele está fazendo cada vez pior, ela está fazendo cada vez pior. Meu irmão, não temas. Você não está vendo agora porque você está olhando com os olhos naturais. Quando os seus olhos espirituais se abrirem, você vai ver que o que a palavra falou sempre foi o quê? Verdade. Diga glória a Deus. Sempre, meu irmão. Quem é que está errado? Somos nós. Aquilo que a gente está vendo é mentira. Aquilo que Deus falou sempre foi verdade. Diga glória a Deus. Mas teus olhos espirituais têm que se abrir. Às vezes nós não estamos enxergando isso porque os olhos espirituais estão fechados. Quem está entendendo, diga amém. Tem que se abrir. Vamos ver um exemplo? Vamos lá em Marcos capítulo 5, versículo 35 agora. Vamos lá, rapidinho. Marcos capítulo 5, verso 35. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Marcos 5,35. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, verso 35. Agora é matéria nova. Isso aqui nós não vimos no domingo, não. Marcos capítulo 5, versículo 35. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está o quê? Morta. Para quem enfadas mais o mestre? Olha aqui, pastor, deixa eu explicar para você, para a gente não pegar o bonde andando aqui, né? Aqui está falando do homem chamado Jairo. Ele era o principal da sinagoga. O principal da sinagoga, vamos dizer assim, a sinagoga era a igreja, era o nome que se dava para a igreja. Então, se ele era o principal da sinagoga, ele deveria ser o chefe. Ou tem até tradução da Bíblia que diz o chefe. Vamos dizer assim, se fosse nos dias de hoje, o nome que se daria para ele, o pastor presidente, pastor principal lá de uma igreja, o pastor presidente de uma igreja. E a filha dele estava numa situação terrível. A Bíblia fala aqui, no Evangelho de Marcos, fala que quando ele chegou até Jesus, ela ainda estava viva, mas estava muito ruim. Ele chega desesperado e fala: Jesus, a minha filha está moribunda. Moribunda significa à beira da morte. Jesus fala: eu vou até lá. Quando Jesus está indo, o que acontece? No meio do caminho acontece um imprevisto. Uma mulher que foi curada
de um fluxo de sangue, ela para Jesus, e aí Jesus quer falar com ela, e ali se perde um bom tempo, não sei quanto tempo passou, a Bíblia não fala, deve ter perdido ali um bom tempo, perdido no bom sentido, porque alguém foi curada, né? Aquela mulher foi curada, foi salva. Mas aí quando resolve lá a questão da mulher do fluxo de sangue, aí Jesus vai continuar a caminhada. Quando Jesus vai continuar para ir até a casa de Jairo, alguém já vem de encontro e fala assim, ó, a tua filha já está morta. Ô Jairo, sinto falar para você, ó, não incomoda mais Jesus não vai nem adiantar mais Jesus ir lá, porque agora já morreu. Alguém só vem trazer a má notícia. Ô Jairo, não incomode mais o mestre, tua filha já está morta, agora já não tem mais o que fazer. Meu irmão, imagina uma notícia dessa. Alguém chega para você, fala assim, ó, não adianta mais, acabou, você veio buscar Jesus, mas agora não adianta. O Jairo podia ter falado assim, Jesus, obrigado pela atenção do Senhor, obrigado por o Senhor, né, ter a disposição de ir, mas agora não precisa mais, obrigado Jesus, eu vou lá agora cuidar dos preparativos, do enterro, das coisas finais, agora não tem mais o que fazer. Não, irmão, ele não aceitou aquela palavra. Por quê? Olha o que Jesus fala para ele, continua aí, no versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, ao Jairo, não o quê? Olha aí de novo, o que eu disse para você? A palavra de Deus sempre vai vir dizendo o quê? Não temas. O que Jesus mandou ele fazer? Crer somente. Jesus escutou aquilo que tinham falado para ele. E deixa eu te falar uma coisa, sempre vai vir palavras assim para você. Como? Palavras para te desanimar, para dizer assim, ó, não adianta mais. Para que você está indo na igreja? Ó, não adianta mais você ficar buscando Jesus. Já morreu, já acabou. Em outras palavras, já não tem mais o que fazer. Não adianta você ficar indo lá na igreja, você ficar indo lá orar, não adianta mais. Ó, isso aqui não muda mais. Isso aqui já acabou, não tem mais o que fazer. Quando Jesus ouviu o que disseram para Jairo, Jesus falou, Jairo, não temas, só creia. Jairo teve que tomar uma decisão. Quem que ele ouve? Aquela palavra que já tinha colocado um ponto final na situação, dizendo para ele que não tinha mais o que fazer, ou a palavra de Jesus que dizia para ele, não temas, continue crendo, creia somente. Meu irmão, ele escolheu ouvir o que Jesus estava falando. E mesmo quando disseram que não tinha mais o que fazer, ele não desistiu de levar Jesus para casa. Por quê, pastor? Porque tem gente que quando recebe uma palavra assim, dizendo, não adianta mais, não tem jeito, ela desiste de buscar Jesus. Jesus, eu vim buscar o Senhor, mas agora não adianta mais, pode deixar, eu vou lá resolver o problema, agora que agora já foi, acabou. Não, ele diz, Jesus, mas vamos lá, ainda assim eu quero que o Senhor vá na minha casa. Ainda assim eu vou continuar levando o Senhor para a minha casa, porque eu creio que alguma coisa o Senhor pode fazer. Alguém tentava dizer, Jairo, mas não adianta mais. Sua filha já morreu, deixa Jesus aí, esquece, você está incomodando Jesus à toa, porque não tem mais o que fazer. Disse, não, mas ainda vou levar Jesus lá. Meu irmão, assim temos que ser nós. Não adianta mais ir lá buscar Jesus, porque adianta sim. Não, mas isso aqui não tem mais o que fazer, adianta, eu vou lá, ainda vou buscar Jesus, vou continuar levando Jesus para minha casa. Não deixa de levar Jesus para sua casa, ainda que digam que não tem mais jeito, diga graças a Deus. Ainda que falam que não tem mais o que fazer. E ele levou Jesus, olha o que aconteceu agora, continua aí. Versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e o quê? E pranteavam. Agora presta atenção nessa parte. 39. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está o quê? Morta, mas ela está como? Mas dorme. Agora olha aqui, pastor, mais uma vez. Como o homem de Deus, Eliseu, fez com o seu moço. Rapaz, não tema. Fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora Jesus chega, imagina Jesus chegando na casa de longe, já escuta aquele choreiro, todo mundo desesperado. A menina tinha acabado de morrer, tinha uns 12 anos a menina, a Bíblia fala.
E está todo mundo lá, ai meu Deus, ai tal. Aí Jesus chega e fala assim, gente, calma. Ó, ela não está morta não, ela só está dormindo. Aí, eu estou rindo aqui, sabe por quê? Porque fizeram isso, olha o versículo 40. Diz assim, ó, e riram-se dele. Esse homem está doido. Mas como? A menina morreu, todo mundo viu a menina morrendo, todo mundo viu que ela parou de respirar, não tem mais vida ali, não tem mais o que fazer. Jesus disse, calma, não está morta não, apenas dorme. Olha como Jesus muda a situação. O que é a morte? A morte é um final. A morte é algo que não tem mais jeito. Jesus transformou algo que aos olhos humanos não tinha mais jeito, mas na visão dele, Jesus, como Jesus via, aquilo não era o ponto final, aquilo era o momento, porque o sono, você dorme, mas depois você acorda. Vai passar, vai ou não vai? Você dorme, mas chega uma hora que desperta. Então Jesus estava dizendo assim, olha, vocês estão dizendo que é morte, que ela morreu, que é o fim. Não, eu estou enxergando e eu estou vendo que é um momento. Ela está dormindo, mas ela vai o quê? Acordar. Isso vai passar, diga glória a Deus. E às vezes a gente vê a situação assim como sendo o fim, não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer. Meu irmão, ouça a palavra de Deus, ela sempre diz a verdade. Jesus chega e diz, não é morta, ela está o quê? Dormindo, é diferente. Ela está passando por um momento de sono, em que parece que está morto, porque quem dorme parece que está morto, não é assim? Mas depois vai o quê? Acordar, diga glória a Deus. Não é o final, é um momento. É isso que eu quero dizer para você. Que às vezes você olha com os olhos naturais, você diz assim, está morto, acabou, não tem mais o que fazer. Mas Jesus chega e fala assim, não, é um momento difícil, é um momento ruim, mas vai o quê? Vai passar, diga graças a Deus. E às vezes você olha e não enxerga dessa maneira. O que eu falei lá atrás? Que quando a pessoa não enxerga com os olhos espirituais, ela vai achar que o que a palavra está falando é mentira e o que ela está vendo é verdade. Como aquele moço de Eliseu. Mas quando os olhos espirituais dela se abrem, ela vai ver que ela estava errada, que a palavra sempre esteve certa. A palavra sempre esteve certa. Vamos ver mais uma vez quem é que estava errado, quem é que estava certo. Aí todo mundo riu. Quem estava chorando agora até deu risada, que Jesus estava falando. Porém, ele tendo-os feito o quê? Sair. Mandou todo mundo embora. Tomou consigo só o pai da menina e a mãe, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava o quê? Olha aqui, pastor, você tem que fazer isso também. Calma, até brinquei de manhã, não é para expulsar as pessoas da tua casa. Quando você estiver vivendo uma fé, falar, alguém vai chegar dizendo, você não tem mais jeito não, dando risada, até zombando de você, e não adianta não adianta você também chegar e falar, sai daqui, some daqui. Não é isso. Mas essa casa aqui, não aceita na tua casa. Essas palavras não deixam entrar no teu coração. O que Jesus fez? Tirou da casa todos os que não estavam na mesma fé, todos que não viam como ele via. Você tem que fazer isso também. Por quê, pastor? Porque às vezes aquela pessoa com os olhos espirituais cegos, que não vê com os olhos espirituais, vai tentar te desanimar, vai rir do que você está falando. Você está dizendo, não, é um momento, mas vai passar. Que vai passar o quê? Isso aí não tem mais jeito não. Meu irmão, deixa entrar por aqui e sair por aqui mais rápido ainda. Amém, Jesus? Eu falei domingo, teu coração tem porta. Sabe que teu coração tem porta? Jesus disse assim, eis que estou à porta aí, bato, se alguém abrir, eu entrarei. Jesus está falando de que porta? Não está falando de uma casa não, está falando aqui do coração. Ou seja, se o nosso coração tem porta, a porta serve tanto para deixar entrar, como para manter do lado de fora, não é assim? Então se o seu coração tem porta, entra o que você deixa, mas o que você não quer também não entra. Só depende de você, é uma decisão sua. Jesus pegou todas aquelas pessoas, todas aquelas palavras que eram contrárias àquilo que ele estava crendo, Jesus pegou e pôs para fora. Só deixou o pai e a mãe da menina, que é os que tinham a certeza, a fé, e os discípulos estavam com ele, que vieram com ele, Pedro, Tiago e João. E o que ele fez agora? Versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita, cumi, que traduzido é o quê? Menina, a ti te digo, levanta-te. 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande
com grande espanto. Diga glória a Deus. Ô meu irmão, olha aqui para mim. Quem é que estava certo, quem é que estava errado? Irmão, a palavra sempre esteve certa. Jesus sempre esteve certo. O que ele havia dito? A menina não está morta, apenas dorme. E todo mundo riu dele. Ninguém acreditou, porque todo mundo estava cego espiritualmente. Aí ele vai, pega a menina e levanta. Todo mundo fica com grande espanto. Não é que ele estava certo, a menina não estava morta. Não é que o que ele falou era verdade, não é que o que Jesus disse é verdade. Claro, meu irmão, o que Jesus disse sempre é a verdade, ainda que você não esteja enxergando. Acredita. Eu não sei o que Jesus tem te falado por esses dias. Pastor, Deus tem falado ao meu coração algumas coisas, mas quando eu olho para a situação, eu vejo o contrário, mas fica com o que Jesus está falando, que ele sempre tem razão. Você pode não estar enxergando agora, mas daqui a um tempo seus olhos espirituais vão se abrir e você vai ver que quem estava certo era a palavra. Jesus sempre esteve certo, nós é que estamos errados. A nossa visão espiritual aqui está o quê? Fechada. Se ele fala que dorme, então é porque está dormindo, é um momento que vai passar, não está morto não. Mas eu estou vendo que já acabou, já está morto. Não, calma, Jesus está dizendo, não temas, ela só está dormindo, essa situação vai passar, daqui a pouquinho ela vai acordar, diga glória a Deus. O homem de Deus falou, rapaz, não temas, mas são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mas aonde? Eu não estou vendo nenhum do nosso lado, só estamos vendo eu, o Senhor aqui, profeta. E lá tem uma multidão, um exército de soldados. Senhor, abre os olhos espirituais dele. O Senhor abriu. Quando os olhos se abriram, disse, puxa vida, eu estava errado. A palavra estava certa. Eu que não estava vendo. Meu irmão, abra os seus olhos espirituais. Se a palavra de Deus diz que você já está curado, você já está curado. Se a palavra de Deus declara que Deus já abriu uma porta para você, que você não vai ter necessidade de nada, então essa porta já está aberta. Creia, ainda que você esteja vendo tudo o contrário que a palavra de Deus diz. Meu irmão, esteja tudo que você está vendo errado e o que a palavra de Deus falou certo. Você vai ver que a palavra não mente, ela não engana. Seus olhos espirituais vão se abrir, você vai falar, puxa vida, é verdade. Olha, realmente essa pessoa já é uma bênção. Eu que não estava o quê? Enxergando. Realmente eu já estava curado, eu que não estava o quê? Enxergando. E eu vou orar, e você tem que orar, Deus abre os meus olhos espirituais, porque a tua palavra diz uma coisa, mas eu estou vendo outra. Então, eu que estou errado, os meus olhos espirituais precisam se abrir. Porque se a palavra de Deus diz que tem mais comigo do que com eles, e eu estou vendo mais com eles do que comigo, então o erro não está na palavra, o erro está em quem? Está em mim. Eu não estou enxergando como a Bíblia diz. Quando o homem de Deus orou, os olhos espirituais dele se abriram, ele disse, agora eu estou vendo conforme a palavra foi dada. A palavra diz que era mais conosco do que com eles. Antes eu só via mais com eles do que conosco. Agora eu estou enxergando conforme a palavra diz, eu estou vendo mais conosco do que com eles. Diga glória a Deus. Você tem que ver. Meu irmão, seus olhos vão se abrir. Se a Bíblia diz que você está curado, você não está vendo ainda, fala, Deus, abre os meus olhos, você vai ver. Puxa vida, eu não vi a minha cura, agora eu estou vendo que eu estou curado. Diga glória a Deus. Agora eu estou vendo a transformação, agora eu estou vendo a bênção, agora eu estou vendo a mudança, o que eu não via antes, porque os meus olhos espirituais estavam fechados. Gente, calma. A menina não está morta não, só está dormindo. Não, é o fim, acabou tudo, não tem mais o que fazer. Jesus chega e diz, não temas. Isso aí que você está achando que é um fim, é só um momento, daqui a pouco vai passar. Ela dormiu e vai o quê? Acordar. Olha, se ficou difícil, daqui a pouco vai passar. Não, já acabou, já é o fim, não. Acredite, Jesus fez sair todos aqueles que não acreditavam, ficou só com o pai e a mãe da menina ali, pegou na mão da menina e disse, menina, levanta. E a menina levantou. Diga graças a Deus. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas teus olhos espirituais têm que se abrir. E você vai ver que o que a palavra de Deus tem te falado é a verdade. Se ela diz que você já está curado, se ela diz que você e a tua casa serviriam ao Senhor, você pode ver toda a tua casa fora da casa de Deus. Você pode ver a família inteira lá fora da presença de Deus. Mas se Jesus disse que era você e a tua casa, veja, meu irmão, abra os olhos espirituais e veja que você e a tua família já servem ao Senhor. Diga glória a Deus. Você crê nisso? Sim ou não? Meu irmão, ainda que seja algo, que aos olhos do homem não tem mais jeito.
Se Deus falou que tem jeito, crê no que Deus disse em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Nós vamos orar a Deus agora, fique de pé, pega aí na sua mão aquela folha da oração pela família, que nós vamos orar a Deus agora. Coloca assim no seu coração, e daqui a pouquinho nós vamos dobrar os joelhos, meu irmão, e Deus vai operar aqui. Feche os olhos, põe assim no seu coração, fale com Deus agora. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta palavra. Jesus, os nossos olhos precisam se abrir, porque talvez nós não estamos dando crédito à Tua palavra como deveríamos, porque nós não estamos enxergando no mundo espiritual. Falta nos ver no mundo espiritual. Jesus, a palavra sempre esteve certa. Quem está errado somos nós, que ainda estamos vendo uma situação que não tem jeito, que ainda estamos olhando e vendo que algo não tem solução, meu Pai. Mas Jesus, o Senhor disse que mais são os que estão conosco, que nesta palavra nós queremos ficar, esta palavra nós queremos guardar, Pai, dentro de nós. Aleluia, aleluia, Jesus. Por isso eu oro por este irmão agora, eu oro por esta irmã. Talvez muitas pessoas tenham chegado a ele, a ela, dizendo: olha, não incomoda mais o mestre, não adianta mais você ficar indo na igreja orando, não resolve nada mais você buscar Deus, porque já não tem mais o que ser feito, já acabou, já não muda mais, essa situação não tem mais solução. Mas ainda assim Jairo insistiu em levar o Senhor para casa, e essa pessoa está aqui hoje insistindo também em levar o Senhor para casa, em levar esta palavra para casa, em buscar toda quarta-feira a Tua presença, Jesus, e levar o Senhor até a casa dela e trazer a casa dela até o Senhor aqui, porque crê que o Senhor ainda pode mudar a situação, crê ainda que o Senhor pode mudar esse quadro, e cremos sim, Pai, porque operando o Senhor ninguém impedirá. Quando os olhos espirituais dessa pessoa se abrirem, ela verá que o Senhor sempre esteve certo e ela que esteve errada. Meu Pai, então que os nossos olhos espirituais se abram, para que a gente veja que a palavra de Deus tem dito que mais são os que estão conosco, que a resposta, a vitória já nos pertence, ainda que nós estejamos enxergando o contrário disso. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti agora, Pai. Vem, Espírito Santo, abra os olhos desse Teu servo, abra os olhos dessa Tua serva agora. Nós clamamos ao Senhor pela nossa família. Agora, meu irmão, se você puder, com todo cuidado, dobra os seus joelhos agora, dobra os seus joelhos sobre esta folha. Você vai orar pela tua família, você vai apresentar a tua casa a Deus agora. Jesus, nós nos colocamos nesse momento diante da Tua presença, em favor da nossa casa, em favor da nossa família, e Te pedimos, Senhor Jesus, abençoa a nossa casa agora. Nós citamos o nome dos nossos familiares, nós citamos o nome dos nossos entes queridos. É alguém, Espírito Santo, que já foi desenganado até pelos médicos, já disseram que não tem mais jeito, que essa doença, essa enfermidade não tem cura, que essa pessoa tem que se conformar, tem que aceitar, tem que tomar esse remédio pelo resto da vida. Mas, meu Pai, nós não aceitamos essa situação. Nós levantamos a nossa oração pela nossa família e de joelhos colocamos a nossa causa diante do Senhor. Vai citando agora o nome dos seus familiares, vai dizendo: Jesus, visita a minha casa, visita a minha família. Cita o nome agora, minha irmã, do seu marido, dos seus filhos. Ô meu irmão, cita o nome agora da sua esposa, cita o nome agora do seu pai, da sua mãe, irmão, irmã, cunhado, cunhada, sogro, sogra, genro, nora. Jesus, vai visitando agora a nossa casa. Meu Deus, ainda que alguém diga que não adianta mais buscar Jesus, que não adianta mais orar o mestre, ainda que alguém diga que não resolve mais porque já morreu, já não tem mais o que fazer, Pai, é mentira. Jesus, porque nós cremos no que diz a Tua palavra. Ainda que aquele moço estava vendo a desvantagem, ainda que aquele moço estava vendo, meu Pai, que mais eram os que estavam com eles do que os que estavam contra eles, do que os que estavam com eles. Nós precisamos ver no mundo espiritual, Pai, que mais são os que estão conosco. A palavra do Senhor sempre vai ser verdade. Se há alguma mentira, meu Pai, essa mentira está naquilo que o diabo está falando. Se há alguma mentira, essa mentira está naquilo que Satanás está dizendo, porque o que o Senhor disse é verdadeiro e vai se cumprir. O que o Senhor disse é verdadeiro e vai acontecer. O Senhor não muda. A Tua palavra diz: passarão
os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Abençoa a tua família agora, meu irmão. Abençoa a tua família agora, minha irmã. Isso, a Bíblia diz que os nossos filhos são abençoados dentro de nós. Essa situação tem que mudar, essa causa tem que mudar em nome de Jesus. Pai, é de joelhos que nós vamos vencer, e nós levantamos a nossa voz contra você, Satanás, espírito maldito do inferno, que tem colocado dentro dessa casa a enfermidade, que tem colocado a briga, tem colocado a confusão, tem colocado a amarração financeira, esse casal que vive brigando por causa de dinheiro, por causa de dificuldade financeira. Eu digo, diabo, solta essa casa, solta essa família agora, sai, solta o filho dessa irmã que está preso no vício da bebida, do cigarro, até mesmo das drogas. Solta esse marido que está de cabeça virada, pensando em ir embora de casa, tem traído a sua esposa com outras mulheres. É você, demônio, que está ali, levando ele à prostituição, ao adultério. Eu ordeno agora, solta esse casamento, diabo, solta essa vida agora, sai da vida dessa pessoa, essa moça que anda no homossexualismo, esse rapaz que anda no homossexualismo. Eu digo, diabo, você vai sair daí agora, você que engana esta pessoa. Nós te ordenamos, nós te exigimos agora, de uma vez por todas, vai embora, Satanás, solta essa família, sai dessa casa. É aquele que um dia esteve na casa de Deus e hoje não está mais, se afastou da presença do Senhor, deixou-se enganado pelo diabo, deixou-se enganado pelo mundo. Meu Pai, nós enviamos o anjo do Senhor lá agora, alcança a nossa família, alcança, Jesus, a nossa casa, e nós ordenamos agora todo o mal, toda maldição, em nome de Jesus, saia em nome do Senhor Jesus. Fique de pé agora, meu irmão, para agradecer a Deus. Isso, com cuidado para você não se machucar. Levante assim esse papel para o céu. Agradeça a Deus agora. Pai, eu quero te louvar. Pai, eu quero te glorificar. Jesus, eu quero te agradecer. Pai, na certeza da resposta, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu venho colocar diante das tuas mãos a minha vida, a minha casa, a minha família. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu tomo posse da tua bênção. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus com a alegria que Ele merece. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Fica à vontade em nome de Jesus. E olha, os obreiros já vão recolher essa folha, entrega para eles em nome de Jesus, que daqui a pouquinho eu tenho mais um culto, 7h30 da noite, e eu estarei orando pela tua família mais uma vez, apresentando a sua casa diante de Deus, e eu creio que o poder de Deus vai operar em nome de Jesus. Isso, pode entregar, recolhe aí, irmão Mauro, em nome de Jesus, que daqui a pouquinho, 7h30, mais um culto, vai ser uma bênção, Deus vai operar em nome de Jesus. Já põe aqui na frente já, em nome de Jesus. Enquanto isso, os irmãos já vão passando aí envelope.